Olá pessoal, tudo bem? Então a gente veio aqui hoje para estrear um novo quadro, que é o nosso talk show de dúvidas, curiosidades e etc. Então hoje eu trouxe o Marcos, vocês já conhecem ele de um vídeo que a gente liberou no YouTube esses dias. E ele tirou bastante dúvidas sobre o processo da digital, então eu trouxe ele novamente aqui para conversar com a gente. E eu vou fazer algumas perguntas de curiosidades que vocês sempre têm, e ele vai estar respondendo. A primeira delas é: Marcos, por que não dá para fazer poliéster na digital? Bom dia, prazer estar aqui de novo com vocês. E vamos lá. Bom, poliéster na digital a gente não consegue utilizar porque o corante que a gente usa na estamparia digital é um corante que funciona apenas para tecidos de fibras naturais. Então a gente só usa para algodão, viscose, linho, seda. Esses são os tecidos que a gente consegue utilizar com o corante da digital. Para utilizar no poliéster precisaria de uma outra classe de corantes que é utilizado apenas na sublimação. Legal. E a questão do fundo, né? Muita gente questiona do porquê que o nosso fundo não é fundo branco. Uma das coisas que a gente sempre tenta trazer é que o fundo branco, por mais que seja tinto no branco, mas tem variedades de tons brancos, Sim. né? Então, quando a gente fala em composê de fundo estampado com fundo tinto, se não é do mesmo fornecedor, já é bem complicado da gente ter essa combinação, né? Sim. Começa pelo plantio do algodão já, né? Porque plantio do algodão você tem N plantios diferentes com características diferentes de algodão. Então você já tem algodão que é mais vermelho, algodão mais amarelado, algodão mais branco. Então só por essa questão você já tem diferença de tonalidade, né, nos fundos de estamparia que a gente chama, né? Então a gente não trabalha com fundo branco principalmente pela questão de tingimento. Hoje a gente não tem uma capacidade de tingir um fundo branco e deixar isso disponível para ser utilizado, né? Isso geraria um transtorno absurdo dentro de fábrica, enormes setups, e então é uma coisa que não justifica, né? Então a gente sempre trabalha com algodão cru, né? A gente apenas faz uma lavação e uma purga para tirar as impurezas dele e deixar ele pronto para ser estampado. E só para explicar para o pessoal os termos técnicos também, né? O que significa o setup de máquina? Sim. Né? E o que significa a purga? Sim. A purga é nada mais do que uma lavação que a gente faz em máquina para tirar impureza, óleo, sujeira, qualquer impureza que possa vir na fibra, né? Quando a gente compra, vocês já viram provavelmente como é que é uma pluma de algodão, né? Como é que ela vem. Então ela tem muita impureza, né? E a própria fibra do algodão ela acaba tendo um pouco de oleosidade natural. Então isso a gente precisa tirar tudo antes de poder colocar na máquina para estampar, porque senão o corante não consegue se fixar no tecido. Então a gente precisa limpar ele, deixar ele bem limpinho para poder estampar. O setup de máquina que a gente fala, o que acontece? Nossas máquinas hoje são máquinas industriais, são máquinas grandes, de grande capacidade. Então, o quanto mais a gente puder otimizar isso na produção, melhor vai ser a nossa produtividade e menor vai ser a diferença de tonalidade que a gente tem entre os lotes de estamparia. Então hoje, para vocês terem ideia, a gente prepara o tecido na Lancaster em barcas de 1.000 quilos. O que quer dizer uma barca de 1.000 quilos? Uma barca de 1.000 quilos de meia malha, vamos dizer hoje, que é o que a gente mais faz, isso vai dar mais ou menos 3.500 metros por partida. Se a gente for para uma viscose, o nosso Camel, que vocês já conhecem, a base que a gente mais vende, isso vai dar aproximadamente 6.000 metros em uma partida de tingimento. Então isso faz com que o tecido seja mais homogêneo e tenha menos variação de tonalidade dentro das produções. E a gente consiga garantir também uma qualidade, né? Exatamente. Por isso também é um dos motivos de a gente trabalhar só com os nossos tecidos, né? Exato. Porque isso também é uma dúvida muito comum, apesar de a gente sempre explicar isso aqui para o pessoal, mas isso é uma dúvida comum também do porquê que a gente não trabalha com o tecido do cliente em poucas metragens.
Dos motivos é exatamente esse, né? Sim. O setup de máquina, porque são máquinas de proporções grandes, né? E pra gente trabalhar ali com 5, 10 metros dentro dessa máquina sozinho, inviabiliza e vai ter muita perda, né, pro cliente também A gente nem consegue preparar, vamos lá, 5 metros, se pegar, dá 1 quilo de tecido, 1,5 kg de tecido. Tem máquina para isso. Não, a nossa barca menor que a gente usa para fazer mesa de amostra para rotativa, ela tem 40 quilos. Então, é totalmente inviável fazer metragens menores do que isso. Então por isso que a gente optou por disponibilizar os nossos tecidos, assim como a gente disponibiliza para os clientes da Lancaster, né? Na Avro, e trabalhar só com eles, porque daí eles já estão prontos para estampar, eles já estão preparados, já estão com a impregnação feita, né? Sim. Que é a impregnação. Esse era outro termo que eu ia falar, né? Se a gente tivesse que preparar um tecido do cliente para poder fazer, por mais que a gente conseguisse fazer 5 metros, a gente ia ter que fazer todo o processo, lavar, e a entrega, isso ia sair de 5, 7 dias que a gente entrega hoje para 20, 30 dias. Então, ia tornar o processo muito moroso e muito longo. Né? Então, é uma coisa que hoje vocês têm a entrega rápida, porque aí o tecido está pronto lá em cima na digital, é só pegar, colocar na máquina, estampar e entregar. E fazer o acabamento, Marcos. Isso. Não, pula os processos. Que o processo completo é muito mais complexo, né? E outra dúvida que as pessoas têm também sobre o processo de impregnação. O que é o processo de impregnação? Então, o processo de impregnação é um processo que permite com que o tecido receba o corante. Vou explicar um pouquinho do processo, como é que ele é feito antes, para vocês entenderem. O tecido chega na Lancaster, ele é lavado, né, faz essa purga que eu falei para vocês. Em seguida, ele é ramado, né, é uma máquina de uns 30 metros que vai secar o tecido. Ele passa mais ou menos uns 25, 30 metros por minuto, numa temperatura de mais ou menos 180 graus, para poder secar esse tecido. Esse tecido é seco, enrolado e volta para a mesma rama para ser impregnado. Como é que funciona? Ele passa numa caixa com um banho de produto químico. Nesse produto ele tem amaciante, antimigrante, fixador e outras coisas que fazem com que, na hora que ele passar na digital, como a máquina é um scanner e ela não encosta no tecido, esse corante tem que cair toda vez no mesmo ponto. E se a gente não tiver esse produto lá, a gota cai e ela pode dispersar, abrir, borrar, manchar. Então, isso é um produto que faz a ancoragem do corante na fibra, para depois de vaporizar, ele fazer a reação química e o tecido fixar o corante com o tecido. Perfeito. Agora eu super entendi. Né? Mais ou menos. E outra dúvida, não sei se tu também tem esse know-how, né, para falar, mas o Marcos, ele tem um grande know-how na digital, né? Ele veio do mundo digital, né, dos processos digitais. Hoje ele é gerente aqui do comercial da Lancaster, mas quando ele começou aqui, a gente começou praticamente juntos. Ele veio com a proposta de aumentar a digital, né? Aumentar o fluxo produtivo da digital. Então, ele entende bastante dos processos e por isso que eu trouxe ele aqui. Outra pergunta que é muito comum também de a gente receber é por que a gente recebe o arquivo em RGB e a máquina estampa em CMYK? Sim. A máquina hoje, a máquina de estampar digital, a capacidade dela de cores são até 8 cores. 99% das empresas no Brasil usam 6 cores, né? É o CMYK mais Orange Blue, nós usamos hoje. Né? Por quê? Porque só o CMYK a gente não conseguiria atender todas as cores que estão no RGB. Então, a máquina ela tem capacidade para 8 cores, nós usamos 6. A gente chama de gamut, não sei se todo mundo conhece, que é o espectro de cor que a máquina consegue reproduzir. Então, a máquina ela é feita em CMYK para que a gente possa conseguir atender a maior quantidade possível de cores que tem no RGB. Então, ela faz uma conversão, sempre pega o arquivo que vem em PSD ou JPEG, a máquina tem um software próprio dela que faz a conversão do RGB para o CMYK, né, para esse espectro de cor que a máquina consegue reproduzir e joga para poder fazer a impressão. Então, a questão é a necessidade de formatação de impressão da máquina. A máquina trabalha para poder atender o RGB com um CMYK diferenciado. Perfeito.
Eu acho que essas são as maiores dúvidas, mas a gente vai deixar aqui aberto para vocês comentarem quais são outras dúvidas, curiosidades ou qualquer coisa que vocês queiram saber sobre a estamparia digital. A gente pode trazer o Marcos aqui novamente ou a gente pode trazer outras pessoas aqui da fábrica para poder ajudar nessas respostas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e acompanhem os nossos próximos vídeos. Até mais! Tchau, tchau!